Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do preço e falar como que funciona essa importante ferramenta. Para falar um pouco sobre preço, a gente precisa identificar um pouco sobre a questão do conhecer um pouco do ciclo de vida do produto. Onde esse ciclo de vida do produto ele vai relacionar, né, aonde o meu produto está dentro dessa linha, ou nessa curva, né? Onde eu posso identificar. Se eu identifico que se dentro dessa construção de preço ele está na introdução, onde a fase das vendas ainda são muito poucas, é muito, é muito fácil, né, da gente identificar que o volume dele é baixo e a gente acaba praticando um preço maior. Quando ele entra na linha de crescimento, que a gente fala que ele vai firmar um pouco dentro desse mercado, ele começa a ter alguns concorrentes. Então a gente acaba baixando um pouco o preço dele, né, porque outras pessoas já começaram a vender um produto similar a ele, e esse momento a gente começa a praticar um preço menor ou não, né? Ele pode até aumentar para um posicionamento da marca, como a gente vai falar, ou como já falamos em algum momento sobre o posicionamento e segmentação, em que tipo de posicionamento eu estou. Tá? Depois disso, ele entra na maturidade, que é onde o crescimento de venda dele começa a diminuir. Ele não tem mais aquela venda como no crescimento, que o produto está com uma boa aceitação dentro desse mercado. Ele começa a entender que ele fica estável, né? Desculpa. Então, dentro desse estágio, ele começa a ficar mais estável. Então, o gasto da empresa para defender esse produto concernente à concorrência começa a diminuir, porque há uma saturação de competição dentro desse mercado. E aí pode acontecer dele entrar num declínio e aquilo ser descontinuado, ou então ele voltar a um reposicionamento que a gente chama da marca ou de um produto. Então é muito importante que eu entenda alguns pontos de vista do preço do comprador. Né? Então eu preciso entender duas variáveis que é muito importante, que é o valor percebido pelo cliente e a sensibilidade aos preços que ele tem. Então, quando eu falo sobre esses valores, eu preciso entender sobre fatores externos e internos que vão considerar essa precificação do produto. E o vendedor, por exemplo, ele pode ser o fator externo, né? É muito importante quando a gente fala sobre quando eu saio para comprar um determinado produto e eu já tenho em mente o preço daquele produto. Mas quando eu chego em determinado local, eu posso mudar um pouco da minha concepção, porque o vendedor, né, ele vai me colocar uma especificações que por algum motivo eu não consegui entender, ele vai me mostrar na prática, né, o que é ali aquele produto. Então eu acabo vendo que essa sensibilidade pode ocorrer. Eu posso entender que o valor que eu estou percebendo naquele produto vai valer a pena pagar por ele, entendeu? É muito simples a gente perceber isso. Quando a gente chega num determinado, vou falar algo bem genérico, num restaurante, e a gente é muito bem atendido pelo aquele garçom ou pela aquela pessoa, aquele atendente que está ali na loja. O que ele faz? Ele faz com que, quando eu pague aquele produto ou aquele serviço, eu me sinta confortável, porque eu consegui ter sensibilidade a esses preços por conta do atendimento, por conta da qualidade do serviço, por conta do alimento que me foi oferecido. Então é muito importante que eu entenda a partir desse momento. Eu conheço algumas empresas que cobram um absurdo em um determinado jantar, simplesmente pelo serviço que é prestado pelos garçons, pelo atendimento, e as pessoas pagam realmente por isso. Então é muito importante que a empresa reconheça esses desafios. A organização precisa definir o preço muito baseado dentro dessa área de atendimento, de vendedores, né? Então isso influencia muito dentro do preço, da qualidade do determinado produto. Mas quando a gente também fala disso, a gente também precisa entender sobre o preço markup, né? O que significa isso? Qual é o preço que eu quero colocar em determinado produto? Eu preciso entender qual foi o meu custo
que eu fiz ali, né? Aí eu preciso entender um pouquinho sobre o custo que foi empregado sobre aquele produto ou serviço. Por exemplo, eu gastei R$10. Qual é o preço que eu quero? Eu quero 100% nele? Então eu vou vender a R$20? Ou não, eu quero que essa minha lucratividade tenha um preço menor e eu ganhe isso dentro das minhas vendas. Então eu preciso entender sobre o que eu preciso para minha organização naquele momento. Não, eu não me importo que eu venda 5 unidades, desde que isso me dê uma lucratividade bem alta. A gente pode pensar dentro do preço e qualidade quando a gente pensa numa Ferrari, carro Ferrari, marca. Quantos Gol, né, a Volkswagen precisa vender para chegar ao preço de uma Ferrari? Geralmente aí, hipoteticamente, aí uma Ferrari aí, hoje, um preço dentro do mercado é de R$500.000. Mas quanto custa um Gol? Vamos colocar um Gol básico aí, que a gente chama que é um Gol que é em massa, né, vendido em massa. Ele geralmente custa em média 50 mil, zero, né, 60 mil no máximo. Então, você precisa vender 10 carros para ter o preço de uma Ferrari, em média, tá, gente? Estou colocando aqui uma fase aqui hipotética, mas a Ferrari não está preocupada com isso. A Volkswagen está vendendo 10 carros e eu estou vendendo um. Não, porque o preço markup dela está muito atrelado à questão da precificação do meu produto versus qualidade. Então ela mantém esse posicionamento. E uma outra coisa que a gente pode falar também é sobre essa elasticidade dentro de um preço, de um determinado produto. Eu preciso entender qual o momento que eu aumento um determinado produto. Nós passamos por um momento agora de, por exemplo, do álcool em gel. Ele tinha um preço no mercado, mas quando começou a procura sobre esse produto, o preço dele tende a crescer, e foi o que aconteceu. Geralmente o preço dele custava em média R$10 com meio litro, né, que a gente chama. Você vai comprar hoje, ele custa 30, 40, 50 reais. Por quê? A procura. Então a gente fala procura e demanda, né? A gente tem pouco dele no mercado, mas a procura dele é muito. Então, paga o que você quiser. Então, você tem essa sensibilidade ao preço e essa elasticidade. Então, quando tem uma determinada demanda sobre um determinado produto, as organizações tendem a aumentar isso. É muito simples. Agora, tem coisas que não vai fazer mudança. Por exemplo, se você ouve hoje no teu trabalho, ou num jornal, na rádio, o preço da carne, vou colocar o preço aqui de um alcatra, que custa em média R$25, dependendo do local, mas a média de preço é essa. Se você encontra ela e sai um anúncio falando que ela está a R$15 o quilo, e o preço de média dela é 25, você começa a buscar e estocar isso dentro de casa. Então você tem sensibilidade a esse preço e você começa a correr e fazer um estoque. Agora, se você fala, o mercado vai lá e fala assim, sal, que custa em média R$2 o quilo, R$1 a R$2 em média, 1,50, vou colocar a média dela aqui. E falar assim, ó, hoje estamos com a promoção de sal a 50 centavos. Se você não trabalha com uma linha de produção que necessite desse material, você não vai lá e vai estocar. E preciso comprar logo 50 quilos de sal e deixar guardado dentro de casa. Você não tem essa sensibilidade. Então, muitas das vezes, o preço ele é muito importante. Você vê isso muito dentro, essa prática utilizada dentro de um supermercado, quando você está fazendo compra, tem sempre um locutor falando assim, gente, o preço acabou de despencar, vem aqui, só 10 produtos. Isso faz com que os consumidores acabam mudando, né, essa sensibilidade sobre um determinado produto, se isso for atrativo para ele. Então é muito importante que a gente tenha essa questão do preço na nossa concepção, dentro da nossa estratégia, para que a gente possa melhorar o máximo possível sobre essas questões. Então, vamos para a nossa próxima aula. Em breve estarei colocando outro vídeo. Um grande abraço.